Imagine eu com 18 a 20 anos, uma pessoa falasse assim, Hélio, você vai ser bancário. Eu ia dar risada porque aquilo para mim era impossível. Já comecei a estudar para concurso já com 30 anos de idade. E assim, e a minha vida, eu não ligava muito para estudar, minha vida foi uma vida difícil. Meu pai, ele matava gado, né? Era desse jeito assim, para você entender. Tinha o dono do gado, meu pai matava o gado, tirava a carne e comprava na mão daquela pessoa o fato, as vísceras, para revender para poder ganhar o dinheiro. Depois eu vou explicar isso melhor para você entender. Eu também, muito cedo, com 21 anos, minha esposa, que hoje é minha esposa, engravidou, né? Eu fiz muitas coisas na vida e depois teve um estalo assim que eu falei, não, eu tenho que estudar para poder melhorar de vida, e aí foi o que aconteceu e você vai entender melhor. Fique até o final que eu vou contar toda a minha história para você entender como foi e quem sabe eu posso te ajudar também de alguma forma, tá bom? Mas não esqueça, se inscreva no meu canal, né? Me dê essa moral, dá um like, comente aí como é também a sua vida, se você deseja estudar para concurso, quem sabe eu posso te dar algumas dicas, algumas coisas, mas me dê essa força aí, tá bom? Vamos lá, como foi que eu, depois de 30 anos, comecei a estudar e fui chamado, né, para o concurso público, para o banco agora, depois de 9 anos ainda, imagine. Mas vamos lá. Primeiro eu vou contar um pouco da minha história para você entender. Eu nasci realmente de uma família humilde. Minha família não era aquela família que passava fome, que as pessoas contam aí, que ficava sem se alimentar, não. Sempre meu pai conseguiu manter a casa, mas era de uma maneira difícil até, né? Porque assim, foi como eu falei ali na introdução, meu pai, ele matava gado, e eu também, eu trabalhava com meu pai, e a gente fazia o seguinte, imagine que tem o dono do gado, o dono dos bois, né, contratava meu pai para matar, abrir, desfolar, fazer tudo, pegar a carne, cortar, botar em cima do carro. E meu pai, ele não ficava com o fato. O que é o fato? É as vísceras, né? Tem bucho, tripa, coaeira, coração, né? Tudo, bofe, que é que é o pulmão ali. E aí a gente tinha aquilo, comprava na mão dele. Meu pai matava de graça o animal, né? E aí comprava na mão daquela pessoa, comprava o fato, aí a gente ia tratar esse fato, ia cozinhar aquela coisa toda para ficar daquele jeito, para levar para a feira para vender, tá bom? Era desse jeito. E era uma dificuldade, aquela dificuldade muito grande, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, chovendo, né? As pessoas chegavam lá, ligavam não, que não tinha nem telefone, chegava na porta lá de casa, gritava, e meu pai, não, já tô indo, e às vezes eu com 12, 13 anos, ia mais ele, 2 horas da manhã, era muito difícil. Eu não vou contar detalhes aqui, mas era brabo, era difícil, às vezes era dentro da mata, longe pra gente matar esse gado, e aí eu pegava a gente chama de bucho, né, onde fica ali todas as fezes do animal. Isso é o que você come, o que nós comemos, né, fica ali todas as fezes do animal. Hoje a vigilância sanitária já não faz mais isso, mas antes a gente matava lá no mato, não tinha esses abatedouros que tinha, e eu ia lá, tinha que cortar aquilo lá e tirar todas aquelas fezes, a tripa também tinha que virar tripa, porque tinha todas aquelas fezes. Às vezes, olha, o que eu não gostava era às vezes de madrugada, que eu ia para a beira do rio lá fazer esse tipo de coisa, e aí a mão toda suja, aquela coisa, e aí um mosquito, eu nunca esqueço, era os mosquitos, né? Os pernilongos, às vezes estava nas suas costas mordendo você com a mão toda suja e de uma olhada, e você tinha que, né, aquela coisa. Imagine, você já imaginou, sei que você já imaginou. Pois é, a minha vida foi desse jeito, entendeu? Estudava, né? Estudava, meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito responsável. E meu pai, ele tem pouco tempo que faleceu e eu vou contar aqui nesse vídeo o que foi que aconteceu, né? Que ele foi bem interessante, que 15 dias antes de eu ser chamado, vou falar para vocês no instante como foi, que foi bem emocionante assim para minha vida. Mas assim, eu estava ali sempre com meu pai trabalhando. E o filho sempre quer seguir a carreira do pai, mas eu não queria. Eu falava, isso aqui não dá pra mim, não dá pra mim de jeito nenhum. Mas também não ligava muito para estudar, eu estudava, ia pra escola tal, direitinho, mas eu não era aquela pessoa que estava o tempo todo ali
muito, eu não era assim esforçado demais para estudar não, mas meu pai sempre comprava minha mochila, comprava meu caderno, minhas coisas, tal. Depois eu fui crescendo, fui trabalhando com ele, eu também comecei a vender a minha própria carne e comecei também já a comprar minhas coisas, tal, tudo direitinho ali. E o tempo foi passando. Comecei a namorar, né? Como todo jovem. E hoje, que é minha esposa, comecei a namorar com ela. E com 20, eu tinha 21 anos, né? Ela engravida, ela engravidou. Ela com 21 e eu com 21. E aí agora, né? Mas nisso, a história é grande, eu já comecei, já tinha alguma coisa própria, eu já tinha saído do matadouro, já não trabalhava mais, e aí eu comecei a estudar mais por conta própria. Meu pai pagou um curso para mim de informática, um curso bem simples de informática, e eu vi que era ali que eu gostava. Comecei a estudar ali um curso de informática, eu ia, né, para o curso e fazia, comecei a gostar demais da área de informática, isso há 20 anos atrás, né? Era um computadorzinho chamado Pentium 100 na época, 486, e aí comecei a estudar informática, tal, comecei a gostar daquilo e eu fui me aprimorando ali nessa área, né? Eu não trabalhava assim em empresa nenhuma. E depois que eu fiz o curso, uma pessoa, né, fui pedir para uma pessoa trabalhar em um escritório de contabilidade e eu não ganhava nada, absolutamente nada nessa contabilidade. Eu agradeço demais, né? Essa pessoa até já faleceu, o Arinaldo, foi outra pessoa que me indicou para ele, né? Uma pessoa que eu devo muito para ela. E aí fiquei ali quase 2 anos trabalhando, aprendi algumas coisas de contabilidade também, aprendi mais informática do que contabilidade, que a gente fazia de tudo, fazia cartão de visita, fazia de tudo lá. E aí eu aprendi. Depois disso, eu montei um cursinho de informática junto com o meu primo. A gente montou um cursinho de informática, começamos a trabalhar ali, eu dava aula de Excel, tal, essas coisas, mas também não deu muito certo. Aí fui trabalhar em uma empresa privada, né? Pedi um emprego para uma pessoa que hoje é um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito, ajudou muito assim na minha vida. Não vou falar o nome dele não, mas tudo bem. A pessoa, ele sabe quem é, né? Mas e aí comecei a trabalhar, era uma fábrica de ossos, né? A gente fazia farinha de osso, a gente trabalhava também com sebo industrial, era um sebo que era para fazer, era farinha de osso, farinha de carne. A farinha de carne ela era feita para fazer rações, né? Fazer ração de galinha, fazer ração de peixe e tal, porque é uma proteína alta. Tinha farinha de pena, a gente também, uma época aí tentamos fazer farinha de pena juntos ali e tal. Eu trabalhava no escritório dessa pessoa, com o sebo também, o sebo industrial a gente fazia tal, trabalhava. Depois o tempo foi passando e aí eu saí dessa empresa, né? Saí dessa empresa, mas sempre tive contato com essa pessoa. E aí montei alguma coisa para mim, ele também me ajudou muito, montei uma lan house na época, né? Hoje em dia nem se fala mais de lan house, eu montei uma lan house, fui assaltado, e a dificuldade, perdi tudo que eu tinha ali. Minha esposa foi assaltada e minha esposa ela estava, né, lá, a gente já tá, nessa época a gente já estava com a nossa filha ali. Nossa filha já tinha nascido, já estava com 7 anos, mais ou menos, né? E as coisas começou a ficar muito ruim financeiramente para mim. E eu pensei, e agora, o que fazer? Eu já tinha concluído o segundo grau, né? O ensino médio já tinha concluído. Eu sempre ali, mas estava estudando, não gostava muito, mas estava estudando. Sempre gostei muito de informática, então eu estudava mais informática, né? Comecei a aprender CorelDRAW, Photoshop, Excel, Word, né? Tudo que aparecia ali eu estava estudando, que eu gostava disso. Mas nunca assim, estudar, escola, estudar para concurso público, nunca liguei. Mas eu tinha uma filha para cuidar e as coisas não estavam indo bem. E quando eu, com 30 anos de idade, eu pensei, eu vou estudar. Eu vou estudar para tentar fazer alguma coisa na vida, melhorar a minha vida de alguma forma. Foi quando eu comecei a estudar para concurso público. Né? Aí comecei a trabalhar também em outra empresa. Eu era o caixa, né? Trabalhava em outra empresa, só que eu trabalhava o dia todo e de noite eu ia estudar em casa. Sempre estava ali estudando.
né? Fiz alguns concursos, né? Teve uma época que eu passei até naquele concurso do IBGE, que é aquele concursozinho lá para fazer pesquisas, tal. Não, ele era temporário, mas eu não fiquei porque eu estava trabalhando, eu trabalhava de 7 a 6 da tarde, né? E eu não tinha condição de fazer o trabalho, então eu não, nem fui, porque só era 6 meses, eu não poderia perder cá, então não fui, mas continuei estudando. E aconteceu que eu fui aprovado no concurso da Caixa Econômica Federal. A alegria, assim, fiquei muito feliz. E na colocação que eu fiquei, assim, e outra, quando eu estudei, eu já tinha 30 anos de idade, entendeu? E assim, as pessoas, muitas pessoas falaram para mim, Hélio, você vai estudar para concurso público, você já dessa idade, não sei o quê, tenta fazer outra coisa, tenta empreender e tal. Eu falei, não, vou começar, vou estudar. Quem sabe eu estou falando para você aí, que já está com seus 40, 30, 35, 40, ainda dá tempo, sim, entendeu? Ainda dá tempo. E tá, estudei, passei nesse concurso público da Caixa Econômica, fiquei feliz, e aí eu comecei a fazer as contas, porque esse concurso foi em 2014, teve um concurso em 2012, que na colocação que eu fiquei, as pessoas foram chamadas em 3 meses, na mesma colocação. Então eu fui fazer essa conta, falei, vixe, com 3 meses eu já estou dentro, né? Já vou trabalhar, tal, aquela coisa, mas quem disse? Foi naquela época do impeachment de Dilma Rousseff, e aí o banco falou que tinha recessão, aquela coisa, mas eu tinha passado, eu estava entre os colocados ali, e o tempo passou, e eu não fui chamado. E passou muitos anos, na verdade, passou 9 anos, né? Eu nem lembrava mais desse concurso. E o interessante, aí que entra meu pai. O tempo passou, comecei a trabalhar com outras coisas, a minha vida, altos e baixos, dificuldades, depois começou a melhorar. Pouco tempo antes do concurso, entrei em uma empresa que foi uma empresa muito boa, né? Que me ajudou muito, né? Fiz muitos amigos lá, o gerente é muito amigo meu até hoje, um camarada assim excepcional, que eu admiro demais, admiro muito, né? E assim, os donos também, né? Um grande empresário, a neta dele, pessoas maravilhosas, tá? E aconteceu que minha mãe, ela teve 2 AVCs de vez. Teve um e no hospital teve outro. Um AVC isquêmico e um AVC hemorrágico. E a minha vida ficou mais difícil, né? Não só para mim, mas também para os meus irmãos. Eu tinha que levar e trazer minha mãe, pessoas para tomar conta da minha mãe no hospital. E um sofrimento muito grande. Só que nesse tempo, meu pai é uma pessoa muito forte. Às vezes levava minha filha para ir para a escola, levava minha sobrinha também para ir para a escola. Meu pai fazia tudo ali sozinho. Só que quando minha mãe adoeceu, as coisas começaram a ficar difícil para ele. 50 anos de casado, né? Ele já com 70 e alguns anos. E minha mãe voltou. Graças a Deus ela voltou do hospital com um probleminha na visão, algumas sequelas, algumas coisas, mas ali. Só que ele foi um baque para ele muito forte. Meu pai ele começou a ter uma dificuldade, ele começou a perder todos os movimentos, né? Eu não vou contar detalhes aqui, que a gente fez tudo. Começou a não conseguir andar direito, já nem falava direito, não se expressava, começou a ter dificuldade. Ele estava ali com minha mãe também doente, era ele que tomava conta da minha mãe, e agora minha mãe, com esse problema e tomando conta dele, a dificuldade é muito grande também, um peso muito grande também para minha irmã, que ela é enfermeira e ela que estava ali sempre ajudando. E a gente resolveu que eu tinha que levar meu pai para minha casa. Estava trabalhando nessa empresa, aluguei uma casinha perto, contratei ali uma pessoa que ajudava a minha esposa, porque era eu, minha esposa e essa pessoa, né? Para poder ajudar, para tomar conta dele, porque ele perdeu os movimentos, ele nem conseguia nem comer mais, a gente que dava comida na boca dele, e a gente tinha que tomar conta dele. E eu lembro, voltando um pouco, eu lembro que ele sempre falava comigo, Hélio, e o concurso? Eu falei, ó pai,
já foi, eu acho que eu não vou ser chamado. Ele, você vai ser chamado. Você vai ser chamado. Você vai trabalhar no banco. Ele falava desse jeito. Eu lembro algumas vezes ele falando assim: você vai trabalhar no banco. Tá? E eu digo para você o seguinte: é, assim, eu me emociono porque é uma das pessoas que eu mais admirava na vida, assim, era meu pai, que admiro ainda é meu pai. E aconteceu que eu levei ele para minha casa, a gente tomou conta dele ali e ele faleceu. Ele faleceu em julho. Ele faleceu em julho, no começo de julho. 15 dias depois, chega um telegrama na minha casa me chamando para apresentar os documentos do concurso público da Caixa Econômica Federal, onde hoje eu estou trabalhando. 15 dias depois que meu pai faleceu. Assim, é interessante que ele falava e isso, e graças a Deus aconteceu. Mas Deus, ele é tão perfeito, ele é tão perfeito. Meu pai, ele estava sofrendo demais, muito. Eu estava com ele no hospital, o último dia, eu estava com ele no hospital, 2 horas da manhã ele estava sofrendo ali. E eu pedindo a Deus para tirar as dores dele, que eu estava percebendo que ele já estava sentindo dor, estava muito ruim aquilo ali. E de manhã, aí eu saí de manhã, uma pessoa ficou para ficar com ele no hospital. Aí eu fui trabalhar, 9 horas da manhã, o hospital me ligou para eu voltar, porque queria conversar comigo ou com um dos irmãos. E eu falei, ó, sabe de uma coisa, eu mesmo vou. Conversei com um amigo lá, o gerente lá da empresa, e eu falei, ó, eu vou ver meu pai. Peguei o carro e fui. Quando cheguei lá, ele estava vivo ainda, conversei com ele, claro que ele não estava entendendo, eu não sei se ele estava entendendo, mas ele olhava só para mim e tal. E saí assim porque o pessoal ainda ajudei a dar um banho nele, e eu saí porque a médica lá, a enfermeira ia fazer um procedimento, e quando eu estava cá fora, me falaram que meu pai tinha falecido. E assim, faleceu, com 15 dias eu fui chamado, e eu fui para eu estou trabalhando em uma cidade que é a 150 quilômetros da cidade que eu moro, que é Itabuna. Eu moro em Itabuna, mas eu estou em outra cidade a 150 quilômetros. Então o que acontece? Se meu pai ainda tivesse nessa situação, eu assim não sei como seria a minha vida, o que era que ia acontecer, por quê? Porque eu não poderia deixar meu pai, né? Eu não poderia deixar ele. Então eu acho que eu sofro ainda, quando eu penso nele, as coisas que ele fez, tudo que ele fez por mim, eu sofro muito ainda, mas isso tem 1 ano e meio, né, que ele faleceu, mas eu sei que tudo Deus sabe de todas as coisas, né? Querido, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu não sei qual idade você tem. Se você for novo ainda, 18, 17, 18, 19, 20 anos, 22, 23 anos, estude, né? Estou muito feliz no meu trabalho, com pessoas maravilhosas que trabalham comigo, entendeu? É uma empresa muito boa, é uma empresa que eu gosto de trabalhar, quem sabe, fala aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo falando como é trabalhar nessa empresa, que eu posso fazer assim, como é trabalhar, e quem sabe dar dicas para você também de estudo, quem sabe, se você quer, porque assim, o caminho eu já segui esse caminho e sei como é, né? Quem sabe eu posso te dar até algumas dicas se você quer estudar para concurso público, né? O meu canal, vocês sabem que eu falo muito sobre educação financeira, que sempre eu gostei, mas quem sabe você quer alguma dica. Então, se você tem alguma dúvida sobre a minha história, alguma dúvida sobre concurso público, alguma dúvida sobre a Caixa Econômica Federal, e se você quiser que eu fale como é trabalhar na Caixa Econômica, coloca aí nos comentários, eu quero que você faça um vídeo sobre isso que eu quero ver e tal, eu vou fazer sim, tá bom? Fica com Deus. Se ficou alguma coisa aqui, alguma dúvida aí, deixa no comentário que eu vou responder você, tá bom?